Olá pessoal, me chamo Mailena e sou cursista no curso de Licenciatura em Pedagogia pela UEM. Irei fazer um breve resumo sobre o processo de colonização do Brasil e a pedagogia jesuítica. A educação no período colonial. Bom, em geral, afirmamos que a história da educação brasileira começa com a chegada dos primeiros jesuítas ao território brasileiro, em março de 1549. Chega o primeiro governador geral, Tomé de Souza, e os primeiros jesuítas sob o comando do padre Manuel de Nóbrega. Cerca de 15 dias após a chegada, edificaram a primeira escola elementar brasileira em Salvador. Contudo, ao afirmar isso, esquecemos que os moradores que aqui viviam, os índios, ao seu modo, também educavam suas crianças. Ou seja, os índios viviam em comunas, podem se dar por comunidades, que viviam numa economia natural e de subsistência. Segundo a visão do Saviani, ele disse que a educação não era dividida por classes, a educação dos índios. Pelo contrário, todos tinham acesso à educação. A única diferença estava na distribuição do que aprendiam de acordo com o sexo. Bom, aí a gente tem duas imagens. A primeira é de Tomé de Souza, que foi um militar político português e primeiro governador do Brasil, que exerceu de 1549 a 1553. E na segunda nós temos o padre Manuel de Nóbrega, que foi um sacerdote jesuíta e chefe da primeira missão jesuítica na América, O autor Saviani afirma que a educação indígena era acessível a todos. A transmissão de conhecimento se dava de forma direta na vida cotidiana. As preleções dos principais eram muito importantes pela experiência dos membros mais velhos das tribos. Os índios aprendiam de forma espontânea e não programada. Aprendiam pela força da tradição, pela força da ação e pela força do exemplo. Contudo, segundo ele, não há uma pedagogia no sentido de uma reflexão sobre a prática pedagógica. Aí nessa imagem vemos José de Anchieta, que foi o mais conhecido entre os primeiros jesuítas a chegar no território brasileiro. Sabemos que ele foi também mestre no colégio de Piratininga e missionário em São Vicente. Ele escreveu na areia os poemas da Virgem Maria e foi missionário também no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ele esteve à frente da Companhia de Jesus como provincial de 1579 a 1586. Foi reitor do conhecido Colégio do Espírito Santo. E sua obra mais conhecida é a arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Em 1570, a obra jesuítica já era composta por 5 escolas de instrução elementar, em Porto Seguro, Ilhéus, São Vicente, Espírito Santo, São Paulo de Piratininga, e 3 colégios, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Depois de 21 anos da presença dos jesuítas, eles já haviam se instalado do norte ao sul, principalmente nas regiões litorâneas. Inicialmente, essas escolas funcionavam de acordo com o plano de estudos de Manuel de Nóbrega. Esse plano, ele se iniciava com a aprendizagem de português e passava pela doutrina cristã. Depois disso, eram encaminhados às escolas de ler e escrever, onde também podiam ter acesso ao canto orfeônico e à música instrumental. Depois disso, recebiam uma formação profissional e agrícola e aprendiam a língua latina. Bom, e depois as escolas jesuítas, elas eram regulamentadas por um documento escrito por Inácio de Loyola e chamado de Ratio Studiorum. Bom, nessa imagem aí vemos Inácio de Loyola,
que foi o fundador da Companhia de Jesus, que essa Companhia de Jesus ela era uma ordem religiosa católica romana que teve grande importância na Reforma Católica, cujos membros são conhecidos como jesuítas, né? Dando seguimento, esse programa de estudo se iniciava com os cursos de humanidade e passava por um curso de filosofia e, por último, teologia. Os que pretendiam seguir as profissões liberais iam estudar na Europa, na Universidade de Coimbra, em Portugal, a mais famosa no campo das ciências jurídicas e teológicas, e na França, a mais procurada na área da medicina. Só recapitulando que os jesuítas, cujos membros são conhecidos como uma companhia religiosa, né, que foi fundada em 1534, tinha como objetivo a pregação do evangelho vinculada à Igreja Católica, né? E essa ordem religiosa ela foi criada entre 1534 pelo padre Inácio de Loyola e foi oficialmente reconhecida pela Igreja a partir do Papa Paulo III, lá no ano de 1540. Agora entenderemos um pouco sobre a Companhia de Jesus e os jesuítas. Inicialmente tinha como finalidade servir a necessidade da população com fundações caridosas. Também faziam propagandas buscando comunicar as mensagens evangélicas às mais diversas classes sociais. Também foi utilizado para conter os avanços do protestantismo e paganismo, por isso eram vistos como soldados de Cristo. Recapitulando que os jesuítas, cujos membros são conhecidos como uma companhia religiosa, né, que foi fundada em 1534, tinha como objetivo a pregação do evangelho vinculada à Igreja Católica, né? E essa ordem religiosa ela foi criada entre 1534 pelo padre Inácio de Loyola e foi oficialmente reconhecida pela Igreja a partir do Papa Paulo III, lá no ano de 1540. Segundo tópico, trataremos sobre as ideias pedagógicas no Brasil colônia. Segundo o autor Saviani, pode-se dividir a educação do Brasil colônia em dois períodos. O primeiro, denominado Pedagogia Brasilística, que abrange o período de 1549 a 1570, no qual se tem dois marcos históricos, a instituição do governo geral do Brasil e a Carta Régia de Dom Sebastião, que garantia a liberdade dos índios, respectivamente. E no segundo período, instaura-se no Brasil a pedagogia jesuítica, a qual é extinta após a expulsão dos jesuítas do Brasil, em 1789. Só lembrando que a educação e colonização, ou seja, essas ideias pedagógicas dos séculos 16 e 17, 18, elas foram caracterizadas por períodos. Ou seja, resumidamente, a educação colonial compreende 4 fases. O primeiro período foi o heróico, o segundo período Hatstudiae, e o terceiro período pombaliano. Também temos o quarto, que foi o período joanino. E já estamos chegando ao fim do nosso vídeo. E fica aí uma biografia, né, do autor Saviani, para quem quer se aprofundar um pouco mais nas histórias da pedagogia no Brasil. Hoje a gente encontramos requisitos dessa forma de organização educacionais e há uma necessidade de enfatizar o ensino das línguas e ciências humanas, né? Então, assim, é super interessante a gente partir, tomar conhecimento sobre algumas premissas, né, sobre os povos indígenas, conhecer um pouco mais dessas ideias que de alguma forma compreendem a nossa educação brasileira, né? Então, nossa aula encerra por aqui. Um abraço a todos e se vocês gostaram do vídeo, compartilhem. E é isso. Beijo. Tchau.